com aquele paciente que passou na clínica e não fechou. Existe uma técnica, existe uma estratégia para que aconteça isso, tá? Fazer mais do mesmo? Não. Se você fizer mais do mesmo, você não vai chamar a atenção do seu cliente, não vai chamar a atenção do paciente, ele não vai fechar com você. E a estratégia que a gente trouxe hoje foi essa, follow-up e resgate. Você escuta muito falar, né? Eu vou ouvir falar de follow-up, ouvir falar de resgate, mas o que significa? Como que ele vai ajudar realmente dentro da clínica? Tá? Então, todo aquele banco de dados que você tem, como o Rick fala, anota e já faz amanhã. Todo o banco de dados que você tem de pacientes que passaram com você, fizeram qualquer avaliação e não fechou. É esse paciente que você vai entrar em contato amanhã, tá bom? A etapa da venda que vai aumentar o seu faturamento. O que fazer com o paciente que passou pelo consultório e não fechou? E, assim, os principais erros que ocorrem no follow-up, tá? Então, eu trouxe esse tema para que vocês, se vocês estiverem fazendo isso, ou se vocês achavam que era dessa forma que fazia, para de fazer imediatamente, amanhã vocês já vão começar do jeito certo, tá? Um dos principais erros, né? O follow-up é a parte mais importante para a gente conseguir aumentar o nosso faturamento com os leads que já passaram, com aquele paciente que já passou. E muitas pessoas, elas acham que esse follow-up ele pode ser feito por qualquer pessoa da clínica. Legal, sobrou um tempo aqui, eu vou fazer esse follow-up. Aí você acaba fazendo esse follow-up de qualquer jeito. A gente fala isso, né? Olha, sobrou um tempinho aqui, eu vou lá, pego o telefone e falo com esse cliente, com esse paciente, com esse lead, para saber se ele vai querer fechar. Mas, esse é o primeiro erro. Segundo erro, que é muito importante, você precisa estabelecer estratégias. Existem algumas estratégias que você precisa utilizar quando você vai falar com esse cliente. E eu vou mostrar algumas delas aqui para vocês. E essa estratégia do follow-up é muito legal que a maioria das pessoas elas abandonam o lead no meio do caminho. Sim, você sabia que você precisa insistir, você precisa falar com esse lead mais vezes? A maioria das pessoas pensam que eu vou falar com ele, vou pegar o telefone, eu vou ligar para esse lead 2 vezes, na terceira vez, ele não falou comigo, eu desisto desse lead? Não. Por quê? Uma pesquisa que foi feita muito recentemente, pela Direct Selling Association, nos Estados Unidos, mostra que 80% das vendas levam cerca de 5 contatos para se concretizar. Gente, isso é um dado muito sério e muito importante. Eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui, responde no chat quem faz mais de 5 contatos, quem faz de 5 a 7 contatos para fechar uma venda. Vocês não vão... Assim, nessa mesma pesquisa, mostra que somente 2% dos vendedores fazem o follow-up corretamente. Então, esse número ele é muito importante. É um número que vai melhorar muito o faturamento de vocês e as pessoas desistem dele. Só que, quanto mais alto for o valor do tratamento, eu vou fazer uma campanha de implante, uma campanha de Invisalign. Quanto maior o valor que essa pessoa precisa pagar para a sua clínica, mais difícil é dessa pessoa fechar na hora. Tá? São as vendas complexas. Quanto mais a gente fala de vendas complexas na odontologia, já que a gente está falando de marketing digital, quanto maior é o valor, maior é o número que ela vai ter que pagar para você, ela precisa pensar. E isso é óbvio. Ela precisa ir para a casa dela para respirar e tomar essa decisão. Então, prestem muita atenção, porque nessa etapa de acompanhamento, porque follow-up é acompanhamento, então, nessa etapa de follow-up e de resgate, de estar lá, atrás desse cliente, atrás dessa pessoa, trazendo para a clínica de volta, precisa de técnica e estratégia. Certo? Foi? Então, follow-up em vendas é um termo em inglês, que significa acompanhamento. Isso a gente sabe, né? A gente fala disso o tempo todo. E você precisa dar continuidade. Hoje, dentro das clínicas, o que a gente faz? A gente prepara todo um cenário. Eu falo que a gente cria uma matrix. Criou uma matrix, o cliente entrou ali dentro, está encantado, recebeu
um brinde de boas-vindas, recebeu ali o melhor atendimento, recebeu uma avaliação diferenciada, de acordo com todos os nossos protocolos, e você criou na mente desse paciente um desejo muito grande, e você tem que alimentar esse desejo enquanto ele precisa tomar a decisão de compra. Por quê? Porque senão ele vai esfriar. O que acontece? Você vai usar estratégias para que você bata a sua meta. Qual que é a meta de um follow-up? É fechar o tratamento com o paciente, tá bom? Só que lembra que eu falei lá, no começo, que a venda na odontologia, ela não pode ser uma venda forçada? Então, como que a gente vai fazer esse follow-up, esse acompanhamento? Como que a gente vai acompanhar esse cliente no momento de decisão de compra dele, né, ou no momento de dúvida, sem ser aquela pessoa chata, sem ser aquela pessoa que fica toda hora, olha, vem comprar, vem fechar, você fez avaliação, o doutor mandou falar com você fez aqui um orçamento, você não fechou ainda, você já realizou seu tratamento? Essas coisas, elas cansam as pessoas. Por que que cansa, Lu? Porque a maioria das clínicas já estão fazendo isso. Então, ganha quem sai na frente, quem se diferencia, tá? E isso é muito importante. O follow-up, ele é acompanhamento, relacionamento, estratégia e venda. Não adianta você querer mudar essa ordem. Se você vir aqui e falar assim, Lu, eu vou fazer o follow-up para vender, você não vai vender. Lu, eu vou fazer o follow-up só porque eu quero acompanhar esse cliente. Você não vai vender. Você tem que ter todo esse contexto, follow-up, acompanhamento, relacionamento, estratégico e vendas. Se não for assim, você está fazendo errado. O maior erro do follow-up é você não fazer. Sim, acredite. Com tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje, que o lead tem um preço, que ele é caro e tudo mais, tem gente que assim que o lead entra na clínica, tchau para ele. Depois que ele vai embora, esquecem desse paciente. Cada pessoa que entra na sua clínica, você tem que pensar assim, olha, é um show, eu tenho que dar o meu melhor. E o melhor não acaba aí. Esse melhor acaba quando esse paciente fecha o contrato e começa o tratamento comigo. Essa mentalidade que você tem que ter. Você não fazer o follow-up, você continuar ligando e falando com todo mundo do mesmo jeito. Gente, o maior erro hoje, dentro de qualquer segmento de vendas, você tratar todo mundo do mesmo jeito, tá? A gente está fazendo uma campanha de implante, o cliente está vindo porque ele precisa de implante. Então, depois que ele vai embora, eu posso falar com ele da mesma forma que eu falei com a Maria? Não, não pode. Por quê? Porque você precisa de conexão. Lembra que eu falei? Relacionamento. Como que você cria um relacionamento com essa pessoa se você não se conectou com ela? Você só vai vender para essa pessoa se ela confiar em você. E ela só vai confiar em você se você estiver conectado com ela. Então, se você continua ligando para todo mundo e falando com todo mundo do mesmo jeito, automaticamente o que acontece? As pessoas param de responder seu WhatsApp, as pessoas param de te ligar, as pessoas não te atendem mais, tá? E uma aspas aqui, olha, eu vou abrir, tá? Não estava na palestra, mas preciso falar. Muita gente me pergunta, Lu, como que é melhor eu falar com o lead? É por WhatsApp ou é por ligação? Gente, por favor, liguem. O segredo dos maiores resultados é a ligação. Quanto mais você ligar e conseguir falar, mas na minha cidade as pessoas não atendem. Legal, busca uma estratégia para que elas comecem a te atender. Mas a ligação ela é mais efetiva na hora do follow-up, tá bom? Então, voltando aqui, ó, continuar ligando, falando com todo mundo da mesma forma, sem ter conexão. E você só liga, você só faz o follow-up quando você quer vender. Ué, mas você falou que lá atrás que o objetivo do follow-up é vender. Óbvio que é. Só que você gosta de ser incomodado na sua casa toda vez que uma pessoa só precisa vender? Sabe aquele vendedor que fala assim, o vendedor de implante, que vai lá na clínica no final do mês? Pô, compra comigo esse mês, compra comigo essa semana que eu vou te dar um desconto, porque eu preciso bater minha meta, preciso vender para você, só falta você para eu bater minha meta. Você compra? Não, ninguém quer ser forçado a comprar nada, tá? Então, se você começa a fazer um follow-up de acompanhamento, um follow-up de relacionamento com o seu cliente, você vai estar mais presente. Em abril fez 1 ano já, né? Começou a pandemia, a gente começou a fazer várias mentorias com o pessoal, para quê? Para falar, gente, começou a pandemia, como que a gente vai melhorar as nossas vendas e agora, né?
E dentro desse ano todo, as clínicas que mais estão performando são as clínicas que mantêm um relacionamento saudável com o seu paciente. Porque esse paciente de follow-up, ele pode não fechar hoje com você. Só que no primeiro momento que ele tiver a condição financeira para fechar, é a sua clínica que ele vai procurar. Por quê? Porque ele lembra da CRC, ele lembra da pessoa, ele lembra do dentista que estava ali mantendo um contato com ele. E isso é muito gostoso, é natural. E ao longo do tempo, a sua clínica ela começa a ser conhecida na sua cidade, principalmente cidade pequena, como uma clínica de relacionamento. Olha, uma clínica lá em Bauru, tinha gente que ia lá para tirar foto com o Fábio. Só ia lá para tirar foto. Por quê? Porque a gente criava um relacionamento na internet com esses pacientes, mantinha esse relacionamento, aí a pessoa chegava lá só para tirar foto. Que legal! Ai, nossa, mas eu vou ter que tirar foto? Vai, tira foto com essa pessoa, aproveita esse marketing aí que é de graça. Mas por quê? Porque essa parte de acompanhamento e relacionamento está sendo feita. Tá bom? Então, se você focar em vender somente, eu vou criar uma lista de transmissão e vou desabafar. E desabafar, vamos vender, vamos mandar para todo mundo. Não dá certo. A lista de transmissão a gente utiliza para outras técnicas. A jornada do lead após avaliação. Gente, quando o lead sai dessa matrix, então, que a gente criou, ele não pode esfriar. O que é esfriar, Lu? A gente costuma falar, né? O lead ele é quente, morno ou frio. Então, se ele saiu da sua avaliação muito quente, esse lead, se ele esfria, você tem que criar novamente toda essa matrix na cabeça dele. E criar uma matrix de casa, pelo WhatsApp ou por ligação, acaba ficando um pouco mais difícil. Então, é mais fácil a gente manter aquecido do que a gente ter que criar outra matrix. Tá? Durante a decisão, enquanto vocês, vamos lá, você e o seu potencial cliente, o lead que ficou de te dar uma resposta muito boa, enquanto vocês estão nesse momento de decisão, aguardando um próximo contato, é muito importante, é fundamental que você esteja presente como um consultor. A gente fala que em vendas consultivas, o vendedor ele existe para tirar todas as dúvidas do paciente. Então, gente, pode surgir inúmeras dúvidas na cabeça dessa pessoa. Às vezes, ela está ali na avaliação e você falou para ela tudo bonitinho sobre o tratamento, quanto tempo vai demorar, como que vai ser. Só que ela esqueceu. Chega na casa dela, ela esquece. E é normal. Nós não somos da área odontológica. Eu sou um cliente, sou um paciente. Eu busco o quê? Muitas vezes, se for tratamento de implante, eu só quero saber do sorriso. Não é verdade? E o paciente é assim, ele vai chegar na casa dele, ele vai esquecer. Então, o vendedor, que for um vendedor consultor, ele vai manter ali ativo esse acompanhamento e vai manter aquecido esse paciente. Sempre use informações que você tem em mãos para criar uma conexão. Ai, que legal, eu adoro isso. Por quê? Uma forma de mantermos contato que tem dado muito resultado é você utilizar o seu WhatsApp como fonte de pesquisa ali com o seu paciente de follow-up, tá? Vou fazer uma pesquisa com vocês, vou compartilhar com vocês uma pesquisa e compartilha uma informação sobre o Covid-19, que as doenças na boca, na gengiva, interferem nisso, legal? Dá resultado, a gente já testou e isso dá certo. Ou você pode também disparar para esse paciente uma novidade que aconteceu na clínica. Olha que bacana, gravem vídeos, façam vídeos de vocês, dos bastidores, e manda para essa paciente. Fala assim, olha, essa semana a gente recebeu aqui um scanner, um iTero. Como que funciona? Olha que legal. Agora, quando você vier na sua próxima avaliação, nós iremos escanear a sua boca. E você vai criando ali um vínculo. Continua acesa aquela chama. Tá? Casos de antes e depois, isso eu não preciso nem falar, porque a gente já avisa e ensina isso em todos os nossos canais. E é o que dá certo. Você manter o desejo daquela pessoa acesa. Só que, Lu, eu só vou disparar esse caso de antes e depois? Não, gente. Manda assim, olha, oi Maria, tudo bem? Olha que bacana a história da fulana. Ela me fez lembrar do seu caso, tenho certeza que vai te ajudar. E você manda, posso compartilhar com você a história da nossa paciente? E você manda a história da paciente também.
entendeu? Criem conexão com a pessoa, não sai disparando só por disparar. Outra coisa legal é os bastidores da clínica. Muitos dos nossos pacientes têm curiosidade de saber como que você está fazendo uma cirurgia, quantos pacientes tem, quem é a equipe, quem são os funcionários, como que funciona a equipe de vocês, a rotina. Isso gera muito conteúdo legal, porque no nosso dia a dia ele é emocionante. Acontece muita coisa ali dentro. Aconteceu da gente entregar um tratamento, a paciente chorar, emocionou, a gente deu um buquê de rosas. Grava isso, começa a gerar prova social ao seu favor. E mandar isso para aquele paciente que é forte, tá bom? Entre outras coisas, tem muita coisa que a gente ensina para vocês entrarem em contato e manter esse lead aceso, manter essa conexão, que é o mais importante. Se você não criar uma conexão com o seu paciente, você dificilmente consegue quebrar essa barreira do follow-up, porque ele já foi embora, ele provavelmente não fechou com você por um motivo, que ele achou caro ou ele não tem condição de compra naquele momento, tá? Só que você ainda assim consegue trazer ele de volta. Então, esse é o ouro para vocês conseguirem aumentar aí, em média, 20% do faturamento de vocês. A gente consegue resgatar no follow-up mensalmente. Show? Bom, legal, Lu. Entendi que fazer o follow-up é importante, só que faço tudo isso que você falou, ou faço um pouco do que você está falando, e mesmo assim os pacientes desaparecem. A gente está chamando ele no WhatsApp, principalmente agora, momento de pandemia, o paciente desapareceu. O que eu faço com um paciente que sumiu e parou de me responder? Foi isso o que eu pensei e trouxe para vocês. 6 dicas incríveis para que você consiga voltar a falar com aquele lead que estava falando com você e parou de falar. Ele parou de te responder. O que aconteceu? E é legal que, no nosso cenário da clínica odontológica, aqui eu estou falando do lead pós-avaliação, tá? Então, normalmente, quando esse lead está conversando com você e ele está numa negociação, você começa a falar de preço, a pessoa desaparece. Toma Doril, né? Acabou, sumiu. E aí eu trouxe essas 6 dicas. A primeira dica para vocês, gente, é muito importante vocês entenderem o quê? Você precisa saber qual é o perfil desse cliente, tá? Desse paciente que vai fechar com você. Porque qual é o perfil, Lu? Você precisa entender se normalmente, antes dele sumir, como que ele te respondia? Esse cara, normalmente, ele responde você rápido, ou ele demora, ou ele é uma pessoa que gosta de mais detalhes, ou ele é um cara mais curto e grosso, que não gosta muito. Olha, gente, uma dica que eu esqueci de pôr aí, mas é muito legal. Você sabia que tem diferença em falar em WhatsApp com homem e mulher? Tem muita diferença. Toma cuidado. O homem ele é mais prático, o homem ele é mais direto, ele não gosta muito de emojis, daqueles bichinhos lá dos emojis, é curto e grosso. Mas isso não significa que o homem ele não está te dando atenção e não está interessado em fechar o tratamento. Tá? Então, prestem muita atenção. Voltando. Antes do seu paciente lá, do lead que estava falando com você sumir, por acaso, ele te respondia rápido ou ele te respondia um pouco mais demorado? Isso é importante a gente saber. Tá? São análises que vocês precisam ir vendo, entendendo, para vocês falarem, legal, é o perfil desse cliente, para não se desesperar. 2, você precisa de informações sobre o paciente. Saber, por exemplo, onde essa pessoa trabalha, como que essa pessoa a rotina dela, como que normalmente são os horários que ela tem disponibilidade de falar no telefone, tá? Por quê? Vamos supor que essa pessoa ela seja uma professora ou ela não pode falar, mas ela estava falando comigo ontem o tempo todo, foi só eu falar, ela desapareceu. Legal. E se ela for uma pessoa que ontem ela estava disponível e hoje ela não está mais?
As pessoas, elas demoram para responder. E a gente sabe disso. Nós mesmos somos assim. Às vezes, demora de um dia para o outro para a gente responder uma mensagem. Então, cuidado com essa interpretação que você está tendo do seu paciente. Tá? Uma estratégia bem legal para que você pare de ficar no vácuo é você definir com a pessoa um horário legal para vocês se falarem. Ah, legal, Lu. Maria, eu vi aqui que você é enfermeira, né, na sua ficha de anamnese. Qual que é o melhor dia para você que eu posso falar com você? Ou como que é a sua escala? Você trabalha de manhã ou de noite? Qual que é o melhor horário para eu te ligar? Se eu te ligar de manhã, não vou te atrapalhar? Tenta entender de verdade mesmo, né? Qual que é a situação dessa paciente? Para que você não fique criando uma expectativa e, às vezes, lá, falando, mandando mensagem, tentando contato, e a pessoa não pode falar com você. Isso é muito importante. Outra dica legal, dica número 3. Faça uma pergunta. Toda vez que o paciente ele pergunta alguma coisa para você, ou ele fala com você, você precisa finalizar a mensagem com uma pergunta. Esse dado é muito importante e ele é legal porque a Paty falou bastante disso, que é do call to action. A gente chama esse paciente para uma ação quando a gente fala com ele e responde. Legal, tirou a dúvida que ele tinha e faça uma pergunta, né? Você conseguiu entender? Desta forma que eu te expliquei, ficou legal? Chama ele para falar com você novamente. Nunca finaliza simplesmente assim, qual que é o valor do implante aí na sua clínica, né? Ou, eu fiz uma avaliação e nessa avaliação a doutora me passou uma forma de pagamento. Vocês trabalham somente com essa forma de pagamento ou pode ser no boleto? Aí você responde, sim, pode ser no boleto. Pronto, acabou. Ela não precisa mais falar com você porque você não chamou ela para uma nova chamada. Então, você responde, sim, nós trabalhamos também com boleto bancário. A propósito, é a forma de pagamento que a maioria dos nossos pacientes hoje efetuam o pagamento aqui na clínica. Tem mais alguma dúvida? Te ajudo de mais alguma forma? Ou ficou claro para você? Percebe que quando você faz a pergunta de volta, a pessoa ela tem motivo para falar com você de novo. 5. Tenha uma estratégia de cadência. Lu, o que é cadência? Você precisa definir uma estratégia real de como você vai falar com esse cliente. Legal, ele entrou hoje como um lead, como um paciente de follow-up. Eu vou falar com ele hoje, é primeiro dia. No segundo dia, no terceiro dia, eu vou mandar para ele uma nova mensagem. No quarto dia, eu vou mandar para ele um e-book ou um caso de antes e depois, um estudo de caso bem legal, que foi bacana aqui na nossa clínica. Ou eu vou chamar ele para falar com ele sobre uma mensagem aleatória. Sei que o paciente gosta é caminhoneiro e falou comigo sobre algo que é interessante. Anota isso. Daqui no quinto dia, você manda para ele uma mensagem. Olha, senhor tal, lembrei que a gente conversou sobre o assunto X. Olha que bacana esse arquivo que eu achei. E dispara para esse paciente, também dentro da estratégia de cadência. Que dia que você vai fazer isso? Por que a gente precisa entender o que é estratégia de cadência? Porque quando a gente trabalha com um volume muito grande de pessoas, vários leads, chegando diariamente, várias avaliações, a gente precisa entender o momento que a gente vai terminar esse lead. Tá? Porque senão, o que acontece? Você começa a ter lá, entra lead. Você não sabe mais o que fazer, você não fechou com eles ainda, não conseguiu falar com todos, e esses leads acabam ficando jogados no sistema. Isso é normal, acontece porque o volume é muito grande. Então, você precisa definir essa estratégia de cadência para que você possa definir, olha, qual que é a etapa que esse lead está? Ele já está na etapa de finalização. Eu já vou parar com esse lead aqui, parar de gastar tanta energia com esse lead e demandar minha energia para um lead novo que acabou de entrar. Certo? Então, é muito importante a gente entender esse fluxo de cadência para que a gente possa ir para a próxima etapa. Só que, quantas etapas vai ter o seu fluxo? Definiu? Bacana. Fez o fluxo e não deu certo? Lu, já fiz o fluxo, falei com ele mais de 5 vezes, de 5 a 7 vezes. O paciente não me responde mais, acabou, sumiu. A gente vai
entrar com a mensagem de despedida. Eu usei aqui um script que eu estou deixando para vocês, e esse script é fantástico. A gente vai falar para ele: oi, Fábio, tudo bem? E essa mensagem, vou explicar daqui a pouquinho, pera. Tentei por 6 vezes contato com o senhor e não obtive resultado. E eu entendo, né? A gente entende porque a vida é corrida, claro. Estou retirando o senhor da minha lista, porém, se o senhor precisar, pode me chamar, que eu irei te passar uma nova condição de iniciar seu tratamento com os valores atualizados e as novas condições de pagamento. Mesmo assim, eu agradeço demais até aqui, um abraço, boa sorte e tchau. Finalizar. Se você não finalizar esse paciente, esse cliente ali, aquele lead, ele vai ficar perdido no seu sistema. E detalhe, quando a gente usa a estratégia de despedida, o que a gente converte de venda não é brincadeira. Por quê? Porque o cliente percebe que ele está perdendo alguma coisa. Então, utilize a estratégia fundamental de despedida, tá? E até coloquei aqui, ó, finalize, vendedor bonzinho não vende. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender porque quando você começa a falar não para esse paciente, ele começa a vir atrás de você. Saiba a hora de parar. Oh, gente, eu acho que eu pulei uma dica, pera. Deixa eu ver aqui. Uma que é super legal. Aqui, olha, pulei essa. Voltei. Ao vivo é assim. Gente, a dica número 4, de utilizar os emojis nas suas perguntas. Essa dica eu aprendi lá com o Thiago Concer. Todo mundo sabe que eu sou fãzaça, estudo pra caramba. E tirei essa dica deles. Lá na OSV, eles usam essa dica, que é você o quê? Responder as perguntas dos seus clientes, daquele lead, com um emoji, emoticons, emojis. Esses bonequinhos aqui, ó. E o que é legal? É você pegar... Sabe quando você manda uma mensagem para o paciente ou para o cliente e ele parou de responder? Parou, sumiu. Você dá responder na sua mensagem mesmo, você pega a sua mensagem e coloca lá, responder. E você coloca um sinalzinho, coloca uma mãozinha para cima, um dedinho, coloca o triangulinho de atenção, usa os emojizinhos para falar: Paulo, te fiz essa pergunta. Você ficou com alguma dúvida? Você tem interesse que a gente continue ou que a gente prossiga com o seu atendimento? Faça essa pergunta para o seu paciente, tá bom? E é legal, pode usar os emojis. E agora sim, a 6ª e última. Saiba a hora de parar. Pois é, gente, quando eu falo isso, eu vejo que tem várias meninas que elas me procuram e ficam: Lu, tem um caso aqui de 60 mil, o paciente sumiu, ele não quer falar mais comigo e não sei o quê. Eu já fiz de tudo, já dei desconto e o paciente não quer fechar. Pois é. Gente, ninguém fecha pelos nossos motivos. As pessoas, elas vão fechar com a gente pelos motivos dela. Só que se você entender qual é a hora de desistir desse paciente, você vai converter e vai usar isso ao seu favor, tá? A gente precisa entender que tem clientes e clientes. O cliente, o paciente que está falando com você, ele tem N motivos para não fechar, certo? Como a gente viu, de 10 pessoas... 3 vão fechar, o resto não, certo? Então, 7 pessoas por dia não vão fechar com você e está tudo bem, certo? Você tentou tudo isso que eu passei aqui para vocês, fez lá toda a estratégia de cadência, não deu resultado, mas eu já tentei dar desconto, eu já tentei trazer ele para a clínica e não deu certo. Chega, parou, acabou com esse paciente. Esse cliente será trabalhado em uma nova fase de resgate, que é uma outra estratégia que depois a gente mostra para vocês, que não dá tempo aqui. Mas, se você seguir o seu fluxo, fez mais de 5 tentativas, de 5 a 8, lembra? Não esquece esse número. São de 5 a 8 tentativas. Você precisa entender que esse cliente não está no seu momento de comprar. E está tudo bem, tá bom? O que vocês precisam entender é que todas as pessoas, elas não fazem nada forçado. Antes, quando eu entrei em abril de 2019, eu vim para a odontologia com uma pegada muito agressiva.
né? Porque eu sempre trabalhei com vendas agressivas, vendas de carro, venda de curso, venda de livro. Era uma venda de impacto, que você tinha que fazer a pessoa tomar a decisão naquela hora, porque senão a pessoa ia embora. Pensa, era uma concessionária dentro de um shopping. Quando que alguém vai no shopping comprar um carro? Quase nunca. Então, a pessoa chegava dentro do shopping, caía dentro da concessionária, e muitas vezes você tinha que forçar mesmo, fazer a cabeça da pessoa para ela comprar ali naquela hora. E eu lembro que quando a gente começou, eu comecei a fazer esse tipo de venda dentro da clínica. Só que, o que acontece? A gente teve um monte de cancelamento. Porque na odontologia você não pode forçar. É uma venda diferente. É uma venda que você só vai conseguir fazer se você solucionar o problema do seu cliente, óbvio. Só que você precisa entender e enxergar qual é o motivo dele. Qual é o motivo que vai fazer esse cara fechar com você? É isso que você precisa entender. Forçar a venda, dar desconto e forçar demais vai te dar problema depois. Finalize de verdade. Legal. Você entendeu. Olha, eu entendo que não é o momento desse paciente fechar agora. Eu entendo que não é agora que a gente vai fazer negócio, ele não vai fechar, tá? Então, você finaliza e ele precisa valorizar também o seu tempo. Porque o nosso tempo ele é caro. Então, ele não está no tempo dele. Tchau, finaliza e acredite, você vai converter vendas com essa técnica. Ninguém gosta de perder nada. Quando você finaliza da forma que eu falei, olha, numa próxima oportunidade, a gente volta a se falar para eu te passar uma nova condição, para eu te passar os novos valores, a gente volta a se falar. A pessoa fala, peraí, então esse desconto que eu tinha eu perdi, o prazo que eu tinha eu também perdi, tudo que eu tinha até agora aqui, eu perdi. Então, ele começa a se mexer. Tá, mas espera aí. Então, vai mudar o preço? Vai mudar o valor? Como assim? E aí, você consegue restabelecer uma conexão com esse paciente. Show? 6 técnicas, 6 dicas que eu trouxe para vocês. Faz sentido, sim. Principalmente depois que vocês começam a trabalhar com o marketing. É muito legal, dá resultado. Tá? Então, podem arriscar aí que vai dar bom, vai dar muito bom, pode confiar. Esse slide é importantíssimo para vocês. O dia que eu vi lá no Instagram do Seja Líder, eu falei para a Paty, eu preciso colocar um slide aí no meu material ainda, dá tempo e tal. E ele é bem forte. Eu não tinha tempo até mudar minhas prioridades. Eu não tinha resultado até abandonar as minhas desculpas. Porque nós, seres humanos, nós somos assim. Toda vez que você coloca qualquer coisa que você foca a sua energia, esse assunto ele cresce. Então, se a partir de hoje, com todo o conteúdo que a gente entregou aqui para vocês, você falar que, olha, a partir de agora, a minha energia, a minha prioridade vai ser focar na minha clínica, vai ser focar no marketing, vai ser focar na minha equipe, eu tenho certeza que daqui a um ano, no Evolution do ano que vem, vocês estarão aqui, ó, contando histórias junto com a gente. Legal? E eu não tinha resultados até abandonar as minhas desculpas. Eu gosto de falar que quem dá desculpa não dá resultado. Então, vai dormir hoje pensando nisso, se você está dando desculpa ou se você está só empurrando o seu resultado para frente. Certo? E conclusão. Vamos lá. Gente, não existe GPS para vendas. Vendas, eu falo sempre para o Fábio, para o Rick, eu falo, gente, vendas, hoje a gente estudou tudo isso daqui, pode ser que daqui 15 dias eu volte aqui e fale tudo ao contrário, não existe GPS, não é porque a gente trouxe isso para vocês hoje, que agora é só andar aqui, ó, virar à direita e esquerda que vai ter resultado. Vai ter resultado, mas em vendas não existe GPS, e você precisa estudar e entender quem é a pessoa que você vai negociar, certo? Lembra, dentistas, comecem a negociar. Começa a olhar para esse paciente e parar de pensar que você só está ali para falar do tratamento. Não, começa a negociar, estuda, entenda quem é o seu cliente. É perguntando que se vende. Vocês perceberam quantas perguntas aqui a gente fez? Por quê? Existe um livro que a gente não sai da cabeceira de todo vendedor, que ensina justamente isso. É perguntando que se vende. Aquele vendedor que começa, olha, você tem que fechar na minha clínica porque minha clínica é a melhor.
eu sou o melhor dentista, eu tenho mais seguidores, eu converto mais, eu invisto mais tanto. Não, gente, não é assim que se vende, é perguntando que se vende. Você não vai vender para todo mundo, e está tudo bem. Não vai, isso não existe. Você não vai vender para todo mundo. Venda é conexão e relacionamento. Cria conexão, crie um relacionamento de verdade. O cérebro entende quando a gente está falando só da boca para fora. Se eu estivesse aqui agora, nesse momento, e não estivesse conectada com vocês, com toda a minha energia, vocês iam perceber. Então, o cérebro ele é inteligente demais, ele percebe. Cria conexão com o seu paciente dentro do consultório. Certo? Essas são minhas dicas para vocês. Também vou fazer meu merchan aqui, ó. Me sigam lá no meu Instagram, luisa.rossinivendas. Eu sou muito fã de um cara que o Ricardo é amigo, que é o Afonso Soares. Alfredo Soares, desculpa. É que o Afonso é o menino que cuida do meu Instagram. O Alfredo Soares, ele tem a hashtag Bora Vender. Depois que eu li o livro dele, eu criei essa hashtag Bora Vender Dente. E dentista tem que saber vender. Bora vender dente. É assim que eu encerro aqui, gente. Muito obrigada. Obrigada, Rick. Obrigada, Fábio. Ai, gente!